Para você, Jesus era Deus ou era um louco? Vamos entender isso. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 28, diz assim: Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Então, depois que Jesus ele leu no rolo de Isaías uma passagem que fala exclusivamente de forma profética em relação ao Messias, em relação ao Salvador que havia de vir, e ele diz assim depois: hoje se cumpriu essa palavra, ou seja, Jesus se auto-intitulou o Messias, o Salvador. E quando a gente olha para vários textos bíblicos, nós vemos claramente Jesus mostrando que ele era o Filho de Deus, não apenas como nós somos filhos de Deus, com F minúsculo, mas Jesus era Deus, era o verbo que se fez carne. Nós vemos isso várias vezes, quando ele diz assim, antes de Abraão ser, antes de Abraão nascer, antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, e os homens disseram, não tens nem 50 anos e você quer dizer que você já existia antes de Abraão? Aqui Jesus deixa claro que ele estava falando do Cristo que havia nele e que ele era eterno, embora ele como homem tenha nascido e tivesse ali seus 30 anos, 31, 32 ou 33 anos, mas naquele momento ali ele deixa claro que ele estava falando da sua eternidade. Ele foi o arquiteto de todo o universo. Ele já estava lá antes de existir a primeira molécula de água. Então, nós vemos claramente que Jesus mostrava que ele era de fato Deus. As pessoas se prostravam aos pés dele e ele não reprovava, mas ele recebia a adoração. Nós vemos no Antigo Testamento que os apóstolos não recebiam adoração, os profetas não aceitavam adoração. Nós vemos que os apóstolos no Novo Testamento, Pedro não aceitou a adoração de Cornélio. Nós vemos que Paulo e Barnabé não aceitaram a adoração depois de serem usados por Deus fazendo um milagre. Nós vemos que nem os anjos, o anjo não aceitou a adoração de João em Apocalipse. Ninguém aceita adoração, porque a adoração é somente para Deus. Quando falo ninguém, do lado do bem aceita adoração, porque sabe que a adoração é exclusivamente para Deus, e Jesus não reprovava as pessoas que se prostravam e que o adoravam. Isso mostra claramente que de fato ele era Deus. E aqui nesse momento as pessoas ficaram furiosas com a atitude de Jesus, porque para eles aquilo era uma blasfêmia. Eles viram Jesus nascer, viram Jesus crescer, então para eles era uma blasfêmia Jesus se auto-intitular o Salvador, o Messias, se intitular Deus. Então para eles isso era uma loucura. Nós vemos mais para frente que chega um momento em que até os seus parentes e irmãos estavam indo atrás dele e disseram, ele está fora de si, ele está louco, por causa das grandes obras que Jesus estava realizando, tanto em relação à sua pregação, que confrontava mesmo as autoridades da época, como também os milagres que ele fazia. Então, para alguns, Jesus era um lunático ou estava louco, mas para outros, Jesus era Deus e ele era o Salvador. Quem ele é para você? Não tem como a gente ficar em cima do muro, não tem apenas como a gente dizer que Jesus era uma pessoa boa, porque a Bíblia não nos dá essa opção. Ou Jesus de fato era Deus, o Salvador, ou então Jesus era um louco e ele estava errado. Faça a sua escolha, eu fiz a minha. Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Deus, ele é tudo que eu tenho, ele é tudo que eu amo. Então faça a sua escolha. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo nós oramos a Ti. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por nos dar a revelação de que Jesus é aquele que havia de vir, Ele é o Salvador do mundo, como os samaritanos disseram. Sim, não temos que esperar outro, pois o nosso Salvador já veio na primeira vez fazendo carne, morrendo na cruz por nós, e nós aguardamos Ele na sua segunda vinda, quando
quando virá, Senhor, para salvar o seu povo, definitivamente nos livrando do pecado, da morte. Obrigado por nos dar tamanha revelação, nos dar tamanha fé, nos dar tamanha esperança. Muito obrigado que possamos nos agarrar com firmeza nessa verdade e sem jamais nos desviarmos dela e sem jamais negarmos essa verdade de que Jesus é Deus, de que Jesus é o nosso Salvador. Que não venhamos a ceder às tentações, às zombarias das pessoas que tentam nos chamar de loucos, mas que possamos sim nos agarrar na verdade da palavra do Senhor. Muito obrigado por mudar a nossa vida, a nossa história e transformar a todos nós, Senhor, internamente de uma forma extraordinária. Sê conosco mais esse dia, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por assistir até aqui. Peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sino de notificações para ser avisado quando sair conteúdo novo aqui no canal, deixe o seu joinha e o seu comentário aí dizendo o que você achou desse conteúdo para a plataforma recomendar nossos vídeos para mais pessoas que ainda não nos conhecem. Então, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Você já imaginou uma Netflix da Bíblia? E eu não estou falando da série The Chosen. Dê uma olhada nisso aqui. Essa é a plataforma do curso Bíblico e Teológico Fundamentos. Essa plataforma é idêntica à plataforma da Netflix. Olha só essas capas. Aqui você vai encontrar todos os conteúdos estudados durante o curso, separados por tema. Clicando sobre eles, você vai encontrar a aula e durante a aula aparecem na tela todos os temas e as referências bíblicas abordadas. Na lateral você consegue acessar as demais aulas que falam sobre o mesmo assunto. É muito fácil. Eu sou aluna desse curso. Para ter mais informações, acesse agora mesmo o site prlucasfranco.com ou clique no link da bio do Instagram.